Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Se é vascaíno, não. Se é o Neymar, se é rubro-negro também não tá, não. Né? Eu vou dar uma pincelada nisso aí. Olha como ele é muito maior do que eu, JP Scofani. Fala, meu ídolo, boa noite pra você, boa noite pra essa audiência maravilhosa do Wellington Campos FC. Já pedindo o pessoal se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos. E claro, comentar se concorda ou não concorda com a gente, de onde tá falando, você tá vendo que eu tô aprendendo, né? Você tá vendo que eu tô ficando habituê aqui do canal. Então, ó, se inscreve, deixa o like, não perde tempo não, que é de graça. Viu? Certo? Não, eu vou falar mais o quê? Ó, segue ele. Vende seu peixinho também. @JPScofano. Eu prometi nessa semana que ia ter vídeos no meu Instagram, mas enfim, por dificuldades técnicas dessa semana não rolou, mas na próxima vai rolar, inclusive amanhã. É assim mesmo. Amanhã eu tô prometendo. É. Eu vou fazer o jogo do Botafogo lá no estádio Newton Santos contra o Boa Vista, aqui pela Super Rádio Tupi, e eu vou gravar vídeo pro meu Instagram. Que bacana. Eu quero fazer um pós-jogo, ou mostrando como é que ia chegar lá pra fazer jogo. Sim. Alguma coisa eu vou arrumar. Bastidor. Um bastidor, alguma coisa eu vou arrumar, então já me segue lá, @JPScofano. É fácil, é o meu nome, você me acha no Instagram, deixa o like e escreve lá nas mensagens ou nos comentários, enfim, que você veio pelo canal do Wellington. Todo mundo é bem recebido, mas quem veio pelo canal do ídolo é VIP, com certeza, no meu Insta. Eu sei que vocês gostam da opinião do JP Scofano, eu gosto demais, tanto que eu tenho convidado ele sempre para participar com a gente, principalmente pós-jogo. O Vasco, o último colocado, olha, eu vou te falar, eu dou esse tipo de notícia ou de informação muito chateado. Eu sou um privilegiado que eu vivi os grandes momentos do Calçada com o Eurico, os grandes títulos dos últimos tempos do Vasco da Gama, só não vivi o Expresso da Vitória, porque é 1950, eu sou de 63. E o time ainda não venceu no Brasileirão este ano. No Carioca, tem que vencer o Fluminense domingo por 2 gols de diferença para chegar à final. Se vencer por 1 gol, leva para os pênaltis. E aí foi enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Neymar faz um gol de pé direito, o Barros empata. Aí todo mundo pensou, agora é outro Vasco, vai para cima do Peixe, que também estava na zona de rebaixamento. E vem o segundo tempo, o Neymar, quero até saber dele se ele gostou da atuação do Neymar, fez um gol muito bonito de perna esquerda, ele que está batalhando para voltar à seleção brasileira. E aí, meu ídolo? Vamos lá, meu ídolo, quer começar pelo Vasco ou pelo Neymar ou pelo Flamengo, enfim, você escolhe. Vamos, você quer escolher, você quer começar? Começa pelo Neymar, dá uma pincelada. Eu ia começar pelo Neymar e assim, vou ser muito honesto, tá? O Wellington e amigo já do canal Wellington Campos FC. O Neymar ontem arrebentou? Jogou pra caramba? Não. Mas foi o Neymar mais decisivo em jogos grandes desse retorno dele ao Brasil. Porque ele decidiu contra o Juventude, Concordo demais. ele decidiu contra o Sport, mas num jogo de 6.000 pontos igual era ontem, um jogo onde os dois já estavam ameaçados ali de ficar com a corda no pescoço, o Neymar conseguiu mostrar que ele ainda faz a diferença. Isso credencia para uma vaga na amarelinha? Ao meu ver, ainda não, porque é um Neymar que foi muito decisivo, é um Neymar muito importante, mas ao mesmo tempo ainda é um Neymar que não consegue fazer todos os movimentos que fazia, e eu tenho até dúvidas se ele vai voltar a fazer um dia. Eu acho que é um Neymar que compete, é um Neymar que consegue, de certa forma, ajudar o time, mas pro degrau mais alto, que é o degrau da seleção brasileira, o talento tá ali, mas as ferramentas físicas, eu ainda tenho dúvidas. É o Neymar que, para competir dentro do Brasil, eu falei que ele competia há pouco, mas ele compete de uma maneira ainda muito inicial. Eu acho que para chegar na Copa do Mundo ele vai ter que dar indícios maiores que ele pode ajudar a seleção brasileira e, na minha leitura, é um Neymar que pode ir à Copa, mas dificilmente vai ser um Neymar titular. E um Neymar que atua mais do que 50 minutos, 60 minutos. Não é um Neymar que dá indício que vai conseguir jogar 90 minutos na mesma batida. Porque nem no Santos ele está conseguindo fazer isso. Por um outro lado, o que eu gostei muito do jogo do Neymar de ontem, além do Neymar decisivo, foi o Neymar que voltou muito pouco para ajudar na saída de bola, para tentar ajudar na defesa. Foi o Neymar que jogou muito perto do gol do Vasco.
E o Neymar perto do gol do adversário, ele pode ser letal. O Neymar perto da sua área para ajudar na saída de bola, não é que vai acontecer sempre o que aconteceu contra o Novo Horizontino. Mas acho que é um Neymar que não ajuda, meu ídolo e amigos. Não é que ele atrapalhe, mas ele não ajuda e hoje já não é mais um Neymar garoto, já não é mais um menino Ney. O adulto Ney tem que saber jogar da melhor maneira. E a melhor maneira do Neymar é muito perto do gol do adversário e muito longe do seu próprio gol. Qualquer coisa fora dessa equação, pra mim a coisa não anda tão legal. E ainda tem tempo pro Neymar abraçar esse posicionamento de vez e principalmente virar esse jogador que a seleção brasileira espera. De talento, é o mais talentoso da geração. Mas só talento não resolve. Não, precisa da parte física. Cara, há muito tempo eu não ouvi um comentário assim tão pertinente, sabia? Você gostou do comentário do JP Scofano? E você, acha que o Neymar vai para a seleção, merece? O Wellington só fez um jogo, faltam 103 dias para a Copa do Mundo, mas para a convocação final não falta isso tudo. E a próxima convocação será dia 16 de março. Então eu acredito, se até dia 16 de março ele tiver essa sequência, não tem como não convocar para testar. Ele fez uma careta que acho que ele está com fome. Meu ídolo, 16 de março está mais próximo do que a gente pensa. Para essa convocação de março, até pelo número de jogos que o Santos tem pela frente, a gente lembra que o Santos já foi eliminado do Campeonato Paulista e aí tiraram algumas partidas desse calendário do Neymar e também da equipe do Alvinegro Praiano. Mas vamos lá, você tem mais 2 jogos só de Paulista. Pois é, na minha leitura, tô achando que vai faltar jogos para credenciar o Neymar e dar esse aval na parte física. Ao menos se ele arrebente, faça chuveiro, que não tá aparecendo, até porque ontem, tudo bem, ele fez os 2 gols, ele foi muito importante, mas você assistiu o jogo. O Neymar não fez chover ontem. O Neymar não foi aquele Neymar brilhante. Foi um Neymar extremamente decisivo. Ele, inclusive, na entrevista, agora não me recordo se foi no intervalo ou após o jogo, ele confidenciou que ele achou até o jogo dele contra o Novo Horizontino melhor do que o jogo de ontem. E olha que ontem ele fez 2 gols. Foi então, pós-jogo. Pois é. Então eu tenho as minhas dúvidas. Porque no intervalo ele falou da Ele estava brigando com o Thiago Mendes. Então eu tenho minhas dúvidas se ele vai ter lastro, se ele vai ter material para convencer o Ancelotti dessa convocação. E conhecendo bem o Ancelotti, que é um treinador muito pragmático também, na minha leitura o Ancelotti vai guardar essa dúvida até a última convocação. Até porque se ele levar o Neymar agora nessa convocação de março e o Neymar não for bem, olhando até pelo prisma do Neymar, a ótica do Neymar, talvez seja melhor não ir agora, porque o Neymar indo mal, ele perde muito desse caso forte, desse apelo que ele tem para ir à Copa do Mundo. Então são 2 jogos muito complicados, Croácia e França, jogos muito competitivos, jogos muito brigados, jogos de nível de Copa do Mundo já, mas eu realmente não sei se o Neymar está pronto para esse tipo de embate daqui a 17 dias, 16 dias. Tá muito curta essa janela para mim, tô achando que o Neymar vai ficar para a convocação da Copa mesmo. Muito bom. Vamos falar então do Vasco da Gama. Precisa. O que você achou da atuação do Vasco? Foi boa, foi ruim? Não foi boa, mas também não foi tão ruim como o resultado é. Porque perder o jogo de ontem foi terrível para as pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro e mais do que isso, foi terrível para as pretensões do Vasco, aí não é uma informação, mas é um feeling, e eu acho que é um feeling que merece ser compartilhado. É péssimo pro Vasco no mercado. Porque se você chega no mercado com 4 pontos, fora da zona de rebaixamento, competindo, legal. É uma coisa que dá pra você levar, dá pra você lidar e vira até uma coisa mais fácil de você convencer um treinador. Quando você tem 1 ponto em 4 rodadas, ou seja, 1 ponto em 12 possíveis, eu acho que o caso do Vasco fica um pouco mais enfraquecido nessa busca por um técnico. E o Vasco, por enquanto, no mercado acena querer mirar nas estrelas, né? Acena querer mirar muito alto. Tenta o Arthur Jorge, tenta o Marcelo Galhardo. Tô achando que falta ao Vasco um pouco de senso de urgência. Eu ia usar até Simancol, mas acho que senso de urgência embala bem o que eu preciso falar. O Vasco tem 1 ponto em 12, repito. É um time que não venceu no Campeonato Brasileiro e é um time que hoje está à deriva, não tem uma referência dentro de campo. Porque a gente pode discutir se o Felipe Coutinho era uma referência boa ou ruim, mas ele era uma referência. O Ryan era uma referência, com certeza, até o próprio Verratti, que vinha do banco de reservas, era uma referência dentro de campo. Hoje no Vasco, quem briga para ser uma referência, ao meu ver, é o Thiago Mendes. Mas um volante apenas ser uma referência dentre os 10 jogadores de linha é muito pouco.
E aí a janela ainda está aberta, o Vasco pode buscar alguma situação, mas na minha leitura o Vasco conseguiu piorar o que já não era tão bom no ano passado. Porque ano passado o Vasco tinha um time que tinha uma defesa fraca e um ataque muito forte. Esse ano o ataque forte do Vasco foi sendo desfeito peça após peça, saiu o Verratti, saiu o Ryan, saiu o Coutinho. Os que permaneceram ajudam, mas não mudam jogos. O Andrés Gomes até acho que pode vir a ser uma referência, mas ele precisa de um atacante bom do lado, até porque ele não é um goleador, ele é um passador, e se ele passar, se ele der uma assistência e não terminar em gol, não adianta. Ontem, inclusive, mais uma na conta dele. Na minha leitura, tá faltando ao Vasco essa referência, tá faltando ao Vasco um treinador, mas principalmente um geral. Falta ao time, ao clube, à instituição como um todo, um senso de urgência maior. Um Vasco que está muito a passeio no Campeonato Brasileiro. As coisas não estão dando certo, mas sabe aquela sensação meio blasé, meu ídolo, de que parece uma hora a bola vai entrar, uma hora as coisas vão se acertar, uma hora tudo vai dar certo, e eu não acredito em futebol dessa forma. É apenas a 4ª rodada do campeonato, agora o Brasileirão vai parar aí por cerca de 10 dias, me corrija se eu estiver errado. Por aí. E tá na hora do Vasco entrar um pouco mais na competição. Repito, 1,12 é muito pouco. Ainda mais para um time que jogou 2 jogos em casa, pegou um Mirassol que já não é o mesmo Mirassol do ano passado e saiu na frente. Ontem estava empatando o jogo com o Santos. Dá muito ponto de bandeja, dá muito ponto pro adversário e aí no Brasileiro isso é letal. Bruno Lazzaroni, lógico que foi o primeiro jogo da vida dele como técnico do Vasco da Gama. O Eto foi maravilhoso, o Eto foi muito ruim. Você que sabe analisar. Meu ídolo, sobre treinador interino eu tenho sempre uma opinião, tá? Que ele pode ser muito bom ou muito ruim, ele só não pode ser mais do mesmo. E na minha leitura, ontem o Bruno Lazzaroni acabou sendo mais do mesmo. Repetiu a mesma escalação, basicamente repetiu as substituições, tirando a do Cuiabano que não estava à disposição e ontem entrou, mas assim, foi um Vasco que tentou pouca coisa diferente. E aí se fosse para manter a mesma estrutura, a mesma ideia, as mesmas práticas, não precisava ter demitido o Fernando Diniz. Eu esperava um pouquinho mais de ruptura em alguns aspectos. Quem sabe? Tem treinador interino que é mais retranqueiro, como a galera gosta de falar. Um Vasco com uma casinha um pouco mais fechada ontem. 3 volantes, 3 atacantes de velocidade para tentar surpreender. Ou então um ponta de velocidade na vaga do Nuno. Enfim, alguma coisa diferente do que estava sendo feito. Ele fez a mesma coisa e o resultado foi o mesmo. O Vasco perdeu mais um jogo no Campeonato Brasileiro, a sua 3ª derrota em 4 jogos. Para fechar, eu prometi falar do Flamengo. O que você achou? Olha, meu ídolo, eu acho os resultados do Flamengo são muito ruins. Mas o que mais me preocupa nesse início de temporada não são os resultados, são as atuações. Parece ser um Flamengo muito de barriga cheia com o que aconteceu no ano passado. É um Flamengo que ainda está vivendo 2025 dentro de 2026. Não estou falando que é fim de ciclo, não estou falando que os jogadores têm de ser mudados na sua totalidade, mas alguma coisa tem de ser feita diferente no Flamengo. E isso, ao meu ver, parte da direção para o grupo de jogadores e para a comissão técnica. Quem falou isso foi o Léo Pereira. Temos que esquecer 2025, nós estamos em 26, temos que escrever 2026. E uma outra coisa, 23, quem foi campeão da Libertadores? Foi o Fluminense, se a minha memória não falha. 24 foi como pro Flu? Foi terrível. Quem foi campeão do Brasil e da Libertadores em 24? Foi o Botafogo, que fez um 2025 um pouco abaixo da média. Já sabia de você me perguntar isso. Então. E acho que é um Flamengo que conseguiu se reforçar. Trouxe jogadores importantes, trouxe um time mais robusto em algumas áreas, mas segue repetindo os mesmos erros e os mesmos padrões que talvez o impediram de chegar mais longe na temporada de 2025. É um Flamengo que segue sem um centroavante reserva, é um Flamengo que segue repetindo erros. Não. Segue um centroavante no jogo. E o Plata segue sendo escalado e não consegue fazer um gol esse atacante. Isso que é o terrível. E aí eu tenho uma outra coisa para falar, talvez agrade a massa, a torcida do Flamengo, que, enfim, tanto respeito ao meu trabalho e eu juro que é de coração. Mas me preocupa uma coisa no trabalho do Felipe Luiz. Além da renovação ter sido um pouco mais atravessada, demorada, complicada do que deveria, é um Felipe Luiz, ao meu ver, que está tentando provar algo que ele não precisa. Porque muito se fala, meu ídolo, aqui do nosso lado, que com esse time do Flamengo qualquer um, até a gente. E não sei se o Felipe Luiz está sendo contaminado por esse tipo de crítica e está tentando reinventar uma roda que não precisa ser reinventada. Muito vai se bater na tecla do Everton Cebolinha ter terminado o jogo de lateral direito ontem, mas não é só isso.
É um Flamengo que... Não, e o Paquetá pelo lado direito. Pois é, e aí é um Flamengo que tá no meio do caminho. Tem tempo de corrigir essa rota? Claro que tem. Tem elenco, tem time, tem treinador pra isso. Mas é um Flamengo que tá contaminado do ano passado e tá tentando ser inventivo demais pro futuro. Menos é mais pro Flamengo. Mais pragmatismo, mais pontos somados e a paz reinando. Se o Flamengo quiser continuar tentando botar os pés pelas mãos, e ao meu ver isso no início da temporada o Flamengo está tentando mais ter desempenho do que aproveitamento. As coisas vão desandar porque o Flamengo não está tendo nenhum, nem outro. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque vem aí final de Campeonato Carioca. O Flamengo, ao meu ver, já está na final, fez 3-0 no primeiro jogo contra o Madureira, e pode ser até estranho o que eu vou falar agora, mas as situações, tanto do Fluminense, que é o potencial favorito de um lado da chave, e do Flamengo do outro, vai ser a primeira vez em muito tempo que a gente vai ver o Flamengo chegar numa final e não ser tratado como favorito pelo momento que vive. Isso, sinceramente, para o meu início de 2026, eu não imaginei estar falando. Você concorda com o JP Scofani? Deixa aí o seu comentário, dê seu nome, o nome da sua cidade. Quero mandar aquele abraço para você no próximo vídeo. E é a nossa opinião, né? Nossa não, do JP Scofani, porque ele que é o comentarista. E então, se inscreva aí. Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha, fortalece aí o nosso trabalho e se inscreva também no Instagram do JP Scofani. Acertei? É isso, @JP Scofani, é fácil de me achar, segue lá e fala que veio pelo canal do Ídolo. É isso aí. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, JP Scofani e o Wellington Campos.